laboratórios humanos. Tenho visto e conversado sobre Singapura. Ontem ainda no Discovery Civilization, se não me engano, eu vi um filme muito bom ontem ou anteontem sobre Singapura. E é interessante a gente ver como populações isoladas vão se comportando. O que acontece? Ainda mais quando tem culturas, etnias bem formadas, bem definidas. Singapura é um exemplo perfeito do que a gente muitas vezes discute. A esquerda, direita, raça, direitos humanos, culturas de modo geral. No Brasil, a gente tem aí as comunidades indígenas, nações, e graças a uma política, na minha opinião, equivocada de proteção, ficou isolada, sem assimilação, sem o direito de se misturar com outros povos. Aí vem o resultado da consanguinidade, da frustração. O ser humano não nasceu para viver engaiolado. Em qualquer situação, o resultado é o pior possível. Então a gente precisa ser realista, olhar com carinho o que acontece nesses países, nessas comunidades. O Brasil está vivendo uma situação desse tipo, o mundo inteiro, com resultado de lógicas até racistas, tremendamente racistas, tribais, religiosas. A sensação que dá é que estamos regredindo. Ontem, ainda no Instituto de Engenharia, conversamos sobre o nazismo e sobre o próprio atual presidente de Israel, com aquela exposição de DVDs e arquivos, coisa ridícula. Então, o que fazer? Fanatismo é, com certeza, o pior caminho. O universo é tão grande que a dúvida tem que ser permanente. E o próprio universo, à medida que a gente descobre, ele dá aulas sobre a nossa arrogância. Essa coisa infinitesimal chamada ser humano, querer explicar tudo o que acontece. Isso é uma tragédia. Nós temos que entender que a dúvida é fundamental. Nós não podemos simplesmente aceitar lógicas primárias e esquecendo o caleidoscópio humano. Nós mudamos, cada ser humano é singular, é diferente, tem
aptidões, experiências diferentes. Quer dizer, nós não podemos partir do princípio de que todos são iguais. Nós não somos. Somos muito diferentes um do outro. Até entre irmãos. Ontem ainda estava vendo a festinha de aniversário da minha neta Ana. O outro, o Noah, brigando com ela por causa do que ele queria e ela queria. Ele, em 3 anos, ela fez 7. Então, a gente vai vendo nos netos, bisnetos, nos filhos, os vícios, os erros que a gente cometeu ao educá-los, a fixação que eles têm, muitas vezes, em detalhes que a gente não percebeu, a facilidade que o ser humano tem de esquecer o que recebeu de bom e lembrar o que aconteceu de ruim. Isso é uma tragédia. A tolerância, amor ao próximo, são importantes. E nas religiões, eu sou fã daquela lista de pecados capitais que um dia pessoas tremendamente inspiradas escreveram, ainda que com base numa Bíblia. Para mim não existe livro intocável, muito menos quando embaralha lendas, mitos e fatos. Até porque, como a gente vê agora nas discussões da Lava Jato, eles questionam até gravações feitas agora, né? Questionam registros feitos agora. Imagine coisa escrita, acontecida milhares de anos atrás. É óbvio que as dúvidas são grandes. Agora, por mais antigo que seja, muita coisa é aproveitável. Aí é uma questão pessoal. Nós não somos perfeitos e não seremos nunca, hipótese alguma. E o fundamental, né, é a tolerância, é a capacidade de compreender as pessoas. Agora é lógico, direitos envolvem deveres. E um dever que qualquer cidadão tem é de respeitar o direito dos outros. É o caso. Eu uso muito as calçadas. É terrível você andar junto a pessoas com cachorros esticadas na calçada, lixo. Né? E em São Paulo, nós vimos no incêndio daquele prédio lá, Paissandu, o que significa a radicalização dos direitos humanos. Quem mais perde são exatamente as pessoas que precisam deles. Então, Singapura tem um exemplo fantástico de habitação popular, que deveria ser imitado. Como eu vi na França, eu e minha esposa, né? Lá em Saint-Malo, de uma maneira especial, era fácil de ver. A cidade é pequena, então você vê unidades residenciais construídas para acolher qualquer tipo de pessoa, provavelmente classificadas, entregues com critérios, que é como parece que o atual governo de Singapura descobriu. Tudo que é de graça é mal cuidado. Né? Direitos sem restrições, direitos sem deveres, são piores do que a ausência desses direitos, porque o ser humano reage, ele luta, à medida que ele é desafiado, ele se vira. Agora, à medida que qualquer
capricho que ele tenha é satisfeito sob a desculpa de que do tadinho, do coitadinho, a coisa é muito ruim. Ainda no Nordeste, ano passado, Alagoas, numa viagem de turismo, o guia fez questão de mostrar o pessoal do Bolsa Família. Só pode ver, eles estão ali, quando a gente voltar eles ainda estarão ali. Do lado de rio, mar, oceano, poderiam estar pescando, trabalhando, fazendo artesanato, mas ficam lá, talvez até pior ainda, bebendo, né? É bom que o povo brasileiro está acordando para isso, mas tem que tomar muito cuidado com a lógica do tadinho. Nós precisamos de desafios. E a única maneira da gente ter desafios é ser submetido a certos constrangimentos e dizer, e ouvir das pessoas que passam, virem-se, lutem, trabalhem, procurem serviço. Nós estamos em crise. O nosso carro aí está cheio de poeira. Não viu ninguém na rua aí se oferecendo para limpar. A rua que eu morava tinha um senhor que eu admirava muito. Ele aparecia todo sábado lá para fazer qualquer coisa, capinava, lavava carro. Sou Cascais, o que precisa? Eu posso fazer. E aí ele, sem dente, praticamente, essa que morava com a mãe, onde ele gastava o dinheiro que ele ganhava, problema dele, mas era um exemplo de quem luta, de quem trabalha. É óbvio que quem faz tudo que é simpático é popular. A mídia política explora isso ao extremo. Olha que bonzinho que é esse, olha que bonzinho que é aquele. O caso do governo do ex-presidente Lula e Dilma, estão, Lula inclusive, penando uma punição na cadeia. Agrada a todo mundo, o Brasil é grande, e aí o cara se torna popular. Só que o dinheiro fez falta. Esse dinheiro poderia ter resolvido o problema do povo sem teto. Esse dinheiro poderia ter resolvido o problema do povo sem terra. Esse problema poderia, principalmente, ter entupido o Brasil de escolas, creches. Como isso faz falta.